Lá no fundo da Terra, a quilômetros de profundidade, existe um herói silencioso. Um herói que, sem a gente nem perceber, torna possível quase tudo no nosso mundo moderno. Hoje, a gente vai mergulhar na história dele. Qual seria o maior desafio para cavar um buraco de quilômetros de profundidade? A gente pode pensar que é a rocha super dura ou o calor infernal lá de baixo, mas na verdade não é nada disso. O desafio de verdade é gerenciar o que sai desse buraco com uma precisão absurda. E é aí que o nosso herói entra em ação. Então, olha só qual vai ser a nossa jornada. Vamos descobrir a vida secreta do que chamam de lama, entender os superpoderes dela, mergulhar na ciência por trás de tudo, conhecer o grande vilão dessa história e, claro, ver como a engenharia faz para manter esse herói sempre pronto para a batalha. Bora começar então. E já vou adiantando. Pode esquecer aquela ideia de que isso é só lama, tá? A história é bem mais complexa e, olha, fascinante. Pois é, não é uma lama qualquer que se pega no quintal, é um fluido de perfuração. E o nome já entrega, é um material projetado, pensado nos mínimos detalhes. Cada componente ali dentro tem uma missão muito específica. Tá, mas e aí? O que essa lama turbinada faz, afinal? Quais são os superpoderes dela? E olha, a lista de tarefas não é pequena não, hein? É uma baita responsabilidade. Pensa só. Esse fluido tem que ser forte o bastante para carregar quilos e quilos de pedaços de rocha lá de baixo até aqui em cima. Ao mesmo tempo, ele precisa empurrar as paredes do poço com a força exata para não deixar tudo desmoronar. E ainda tem que controlar a pressão gigantesca que vem das formações rochosas. É um verdadeiro ato de malabarismo. E para conseguir fazer tudo isso, o fluido precisa ter características muito, mas muito específicas. É como se a gente fosse dar uma espiada no DNA desse herói para entender de onde vem tanta habilidade. O primeiro ponto, e talvez o mais crítico, é a densidade. Basicamente, o peso do fluido. Funciona assim. Se ele for leve demais, a pressão lá de baixo empurra tudo para cima e pode causar uma erupção descontrolada, o famoso blowout. Agora, se for pesado demais, ele mesmo pode acabar quebrando a rocha e estragando o poço. É um equilíbrio muito delicado. Em seguida, a viscosidade, que é, em bom português, o quão grosso o fluido é. Pensa na diferença entre água e mel. Um fluido mais viscoso, como o mel, consegue arrastar e carregar melhor as partículas. É essa propriedade que garante a limpeza do poço, tirando toda a sujeira da perfuração. E olha que interessante, não tem só um jeito de medir isso. Existe a viscosidade Marsh, que é um teste bem rápido, feito ali na hora, no campo, e tem a viscosidade plástica, que é uma análise mais sofisticada, feita em laboratório, que nos dá uma visão super detalhada do porquê o fluido está se comportando daquele jeito. Agora, essa propriedade aqui é simplesmente genial. A força gel. Imagina que a perfuração precisa parar por um instante. O que aconteceria com todos aqueles pedacinhos de rocha que estavam subindo? Eles despencariam de volta para o fundo do poço. Só que não. O fluido, quando para, vira um tipo de gel e segura tudo suspenso. Assim que as bombas ligam de novo, ele volta a ser líquido. É o princípio do ketchup. Sabe quando ele não sai do frasco? A gente dá uma chacoalhada e ele flui? É a mesmíssima coisa. Mas como toda boa história precisa de um conflito, aqui não é diferente. E o mais irônico é que o vilão dessa história é algo que o próprio processo de perfuração cria. O ponto-chave é o seguinte: existem os sólidos do bem e os do mal. Os do bem são aditivos que os engenheiros colocam de propósito para dar os superpoderes ao fluido. Já os do mal são os próprios cascalhos de rocha que a broca vai quebrando. Essa sujeira é a grande inimiga. E esse vilão ataca em todas as formas e tamanhos, desde partículas grossas que a gente consegue ver até as coloidais, que são microscópicas. Só para a gente ter uma ideia, um fio de cabelo tem mais ou menos 60 microns de espessura. Estamos falando de partículas muito menores que isso, mas que podem causar problemas gigantescos. Mas por que esses pedacinhos de rocha são tão perigosos? É simples, eles atacam o DNA do nosso herói, o fluido, sabotando todas as suas habilidades. E não precisa de muito, viu? Uma pequena contaminação já é o suficiente para começar um efeito dominó de problemas em toda a operação. O primeiro alvo do ataque é a viscosidade. Dá uma olhada nesse gráfico. Conforme a quantidade de sólido sobe, a viscosidade, dispara. O fluido vira uma pasta grossa, fica super difícil de bombear e perde totalmente a eficiência. E o resultado direto disso? A perfuração fica mais lenta. É uma conta simples. Mais sólidos no sistema, menos metros perfurados por hora. E como a gente sabe, tempo é dinheiro. Nesse caso, os sólidos estão jogando os dois fora. E ainda tem mais um problema. Os sólidos formam uma camada na parede do poço.
que a gente chama de reboco. Um pouquinho de reboco é até bom, ajuda a estabilizar. Mas em excesso, como mostra a barra maior no gráfico, vira um perigo. Pode prender a coluna de perfuração e até danificar a rocha que contém o petróleo e o gás. Felizmente, a engenharia tem um verdadeiro arsenal de táticas e equipamentos para combater esse vilão e manter o nosso fluido herói sempre no auge da sua forma. Existem basicamente 4 estratégias. A diluição e a substituição são como tomar um remédio para dor de cabeça. Alivia o sintoma na hora, mas é caro e não resolve a causa do problema. A separação por gravidade já ajuda a tirar os sólidos maiores, mas a verdadeira batalha, essa se vence com a separação mecânica. E essa estratégia é um processo em cascata, uma linha de defesa com várias camadas. Primeiro, umas peneiras gigantes removem os pedaços maiores. Depois entram em cena equipamentos como desarenadores e dessiltadores, que vão pegando partículas cada vez menores. E, por fim, vem a artilharia pesada, as centrífugas. Elas giram numa velocidade absurda para arrancar até as partículas mais fininhas, de até 5 microns, que são as que mais causam estrago. E no final, todo esse trabalho compensa? E como? Manter o fluido limpo significa perfurar muito mais rápido, gastar menos dinheiro, proteger o reservatório de danos e, como resultado de tudo isso, produzir mais energia de forma eficiente. Derrotar o vilão é um ótimo negócio. Então, da próxima vez que a gente usar qualquer coisa que precise de energia ou de materiais que vêm da Terra, vale lembrar que existe uma lama super tecnológica trabalhando em silêncio quilômetros abaixo dos nossos pés. Isso nos faz pensar, não é? Quantas outras tecnologias assim invisíveis e geniais estão por aí agora mesmo fazendo o nosso mundo funcionar?